Olá, turma, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre histologia, tecido epitelial e tecido conjuntivo, tá? Quando falarmos sobre tecido conjuntivo, a gente vai perceber que alguns tecidos faltaram, tá? No caso, o tecido ósseo e o tecido cartilaginoso. Mas por quê? A gente já abordou esses dois tecidos quando falamos sobre o sistema locomotor, tá? Então, no sistema locomotor, quando vimos sobre ossos, então tinha lá as células que formam, como esse tecido é formado, assim também como o tecido cartilaginoso, tá? Então, caso queiram saber sobre esses dois tecidos, vejam a aula de sistema locomotor, tá? Um pouquinho sobre histologia, vamos localizar aqui. É, a célula é a menor unidade funcional, tá? E já então o tecido é o conjunto de células que apresentam a mesma característica e função. Basicamente a gente pode definir dessa forma. Então tem lá o tecido epitelial, as células apresentam a mesma característica, o tecido conjuntivo também. Então a gente vai tendo isso em mente, a gente consegue abordar e estudar esses tecidos de forma mais eficiente, tá ok? Então vamos lá. Tecido epitelial. Primeiro a gente tem que ver algumas características desse tecido e entendê-lo como um todo. O tecido epitelial ele atua na proteção do organismo. E por atuar na proteção desse organismo, ele tem que apresentar algumas células com características específicas. No caso, são células muito próximas. E por que tem que ser próxima? Não tem célula, o tecido não tem a função de proteger, então quanto mais próximo forem essas células, maior é essa capacidade de proteção, assim também como a quantidade de células organizadas ali naquele local, tá? Então são células muito próximas com pouco material extracelular entre elas. São células unidas de forma bem organizada, então a gente percebe que cada um desses tecidos, cada tecido epitelial, em cada órgão, em cada local desse tecido, ele apresenta uma característica específica. Pode ser organizado com uma camada de células, com várias camadas de células, células de forma cúbica, forma achatada, forma cilíndrica. Então são tipos diferentes de células, só que muito bem organizado, tá? Possui um suprimento nervoso, no caso, apresenta terminações nervosas, só que essas terminações nervosas não são do tecido epitelial, tá? Elas chegam ao tecido epitelial, é diferente. Não possui vasos, ele é um tecido avascular. O processo de nutrição e oxigenação desse tecido ocorre por difusão a partir dos vasos sanguíneos que chegam pelo tecido conjuntivo, tá? Então ele é um tecido avascular, só que ele apresenta uma grande capacidade de renovação e regeneração. Então quando você se corta, depois de um tempo aquele local ali se fecha e depois parece que nada aconteceu. Isso por quê? Porque as células que estavam ali em volta, elas sofreram um processo de mitose, sucessivas mitoses, fechando aquele machucado e foi se regenerando com o passar do tempo até parecer que não tem mais nada. Isso devido à grande capacidade de regeneração desse tecido, tá? O processo de nutrição e oxigenação a gente já falou quando vimos que ele não apresenta vasos sanguíneos, então o processo de nutrição e oxigenação ocorre por difusão, tá? Partindo então da lâmina basal, do tecido conjuntivo da lâmina basal, até chegar na parte mais superficial ali na camada córnea, que é queratinizada, tá? Então, basicamente são essas características do tecido epitelial. Quanto às funções, a gente tem que entender que o tecido ele apresenta inúmeras funções no nosso corpo, tá? Mas basicamente apresenta a função de proteção, secreção e absorção, tá? Basicamente são essas três, só que ela vai se comportar de forma diferente em determinados órgãos. Então, tem função de proteção e revestimento, a pele, só que essa questão de revestimento, não só pela pele, mas por outras estruturas denominadas, reveste tanto externa quanto internamente. No caso, o endotélio é que recobre o vaso sanguíneo. Então, é um revestimento interno do corpo, tá? Temos também secreção, no caso, o estômago, ele vai secretar o H+, o Cl- para a formação do ácido clorídrico, que atua é, 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 favorecendo a conversão do pepsinogênio em pepsina para que venha a ocorrer a digestão das proteínas. No estômago eu coloquei aqui secreção, mas também ocorre o processo de absorção. O álcool ele é absorvido no estômago, alguns fármacos também.
Secreção e absorção no intestino. Então, o intestino é um importante órgão, um dos principais órgãos do sistema digestório, principalmente ali na primeira porção, no duodeno, ocorre grande atividade digestiva naquela região e no intestino, através das microvilosidades, ocorre o processo de absorção de substâncias. As microvilosidades atuam aumentando a superfície de contato, favorecendo então que ocorra o processo de absorção de nutrientes. Proteção do corpo à pele, revestindo externamente, percepção de sensações também pela pele, através daquelas terminações nervosas que chegam ao tecido epitelial. Tá? Então, são essas funções do tecido epitelial. O tecido epitelial pode ser classificado de algumas formas quanto às camadas celulares e a forma dessas células presentes ali. Tá? Então, temos um epitélio simples. Antes de abordar sobre essa classificação, a gente tem que ter em mente a seguinte questão. O número de células, o número de camadas de células, ele vai estar diretamente envolvido com a sua função de absorver ou de proteger. Tá? Então, um epitélio simples, ele apresenta uma função maior de absorver do que proteger. Então, temos aqui, no caso, os alvéolos pulmonares, permitir, então, o processo de difusão, a passagem dos gases respiratórios de forma mais eficiente. Então, ele tem que ser um epitélio simples. Assim também como os túbulos renais, atuando nessa questão, então, na reabsorção de água. Então, tem que ser um epitélio simples para que ocorra o processo de difusão ou osmose, dependendo, de uma forma mais rápida. Tá? Um epitélio estratificado apresenta mais camadas de células, então ele tem por função proteger. Temos aqui um exemplo: a pele, a boca, o esôfago. Então ele corre risco de sofrer lesões constantemente e permitir a passagem de organismos, micro-organismos para dentro do corpo. Então ele apresenta mais camadas de células justamente pela função de proteção. Temos também o epitélio que chamamos de pseudoestratificado. Ele parece ter mais de uma camada, mas na verdade as células estão localizadas em alturas diferentes. Tá? Então é um epitélio que a gente fala de pseudo, falso, um falso estratificado. Também quanto à forma das células, ele pode ser um epitélio pavimentoso. As células são achatadas, então temos aqui novamente os alvéolos pulmonares. O epitélio cúbico, no caso novamente os túbulos renais. O epitélio prismático, as células do estômago. O epitélio de transição apresenta células cúbicas, mas devido à dilatação pode ficar achatado. Então temos a bexiga. A gente tem que entender uma coisa, abordar uma coisa, que a classificação, ele não é classificado somente em simples ou somente em pavimentoso. Ele é um epitélio simples pavimentoso, então é um epitélio estratificado pavimentoso, um epitélio simples, cúbico, assim por diante. Então ele apresenta as duas classificações ao mesmo tempo, tá? Uma coisa não impede a outra. Uma função extremamente importante do tecido epitelial, a função de secreção, e essa função de secreção ocorre através do tecido glandular, tá? Do tecido epitelial glandular. Essas glândulas podem ser classificadas de três formas básicas. Uma glândula endócrina, quando vai produzir a sua secreção e liberar essa secreção dentro de um vaso sanguíneo, tá? A gente pode citar, no caso, a tireoide. Ela vai liberar essa secreção dentro de um vaso sanguíneo e esse hormônio produzido e liberado vai atuar em outras partes do corpo. Temos as glândulas exócrinas. Essas glândulas exócrinas, elas produzem e liberam sua secreção para fora do corpo, ou então dentro de uma cavidade. A gente pode dar como exemplo a glândula sebácea. Ela produz sua secreção e é liberada fora do corpo. Tá? Essa glândula exócrina, ela pode ser classificada de três formas. Temos as glândulas holócrinas, quando a sua secreção ela é liberada e quando a célula libera essa secreção, a célula é destruída, ela libera a célula juntamente com a secreção. Temos as glândulas apócrinas, quando libera parte do citoplasma juntamente com a secreção. E temos as glândulas merócrinas, quando libera somente a secreção. Tá? Então temos esses três tipos de glândulas exócrinas. E temos as glândulas mistas, que a glândula mista ela pode ser classificada das duas formas. Ela tem uma porção exócrina, ela tem uma porção endócrina. No caso, o pâncreas. O pâncreas, em sua porção exócrina, ela produz o suco pancreático, que é liberado no intestino. E temos também na sua porção endócrina, quando ela libera a insulina e o glucagon, tá? São hormônios que atuam na regulação dos níveis de glicose. Então, são esses três tipos de glândulas, lembrando que a glândula exócrina ela apresenta três subclassificações, ok? Algumas especializações a gente tem que abordar quando fala sobre tecido epitelial. Vou falar as principais.
Temos as microvelocidades, que a gente já falou, que atuam aumentando a superfície de contato, favorecendo então o processo de absorção de substâncias. Temos os desmossomos, que unem células vizinhas lateralmente, então mantém elas sempre presas, sempre unidas. Temos as junções comunicantes, também chamadas de junções tipo gap, que além de manterem as células unidas, permitem então a comunicação entre uma célula e outra. Isso é extremamente importante na condução do impulso nervoso, que a gente falou quando abordou o sistema nervoso, falou a importância dessa junção comunicante. Temos também os M10-mossomos, que diferente dos desmossomos que unem células vizinhas, o M10-mossomos une a parte de baixo da célula à lâmina basal, tá? Então prende a célula na lâmina basal. Então são essas principais especializações do tecido epitelial. Agora abordando sobre o tecido conjuntivo, como eu falei com vocês, a gente não vai falar sobre tecido ósseo e tecido cartilaginoso porque falamos na aula sobre o sistema locomotor. Então falaremos sobre o tecido adiposo, falaremos sobre o sangue, falaremos também sobre o tecido adiposo e o sangue, né, no caso. E sobre as classificações, as subclassificações do tecido conjuntivo, em frouxo e denso. Ele apresenta inúmeras funções. Tem função de defesa, função de nutrição, sustentação, reserva de energia. O tecido conjuntivo ele talvez seja o mais diverso do nosso organismo. Tá? Ele pode ser classificado em frouxo, denso, adiposo, reticular ou hematopoético, cartilaginoso e ósseo. Diferente do tecido epitelial, que ele era com células justapostas e pouca matriz extracelular, o tecido conjuntivo ele apresenta muita matriz extracelular, tá? Então essa é uma característica básica, diferente de um tecido para outro. Algumas células a gente vai abordar ao falar de tecido conjuntivo. Eu coloquei aqui quatro primeiras células, depois abordaremos outras quatro quando falar do tecido conjuntivo frouxo, e depois falaremos também quando falarmos sobre o tecido conjuntivo o sanguíneo, tá? Então vamos lá. O fibroblasto ele atua sintetizando o colágeno e as substâncias que formam a matriz intercelular. Temos também o macrófago, que é a primeira célula de defesa do organismo, atua o primeiro combate contra micro-organismos invasores. Temos os mastócitos, que são extremamente importantes no processo alérgico, através da liberação de substâncias como heparina, que é um anticoagulante, e a histamina, que essa sim atua no processo alérgico. Temos os plasmócitos, que atuam na produção, são diferenciações dos linfócitos B, tá, que atuam na produção dos anticorpos. Então são células extremamente importantes. Percebam que aqui eu falei quatro células e cada uma dessas células com uma função específica. Tá? Fibroblasto sintetizando as fibras que formam o tecido, o macrófago atua diretamente na defesa, primeira defesa inespecífica. Temos aqui a questão do processo alérgico, aqui a questão da produção de anticorpos. Então cada uma célula com uma função específica nesse tecido, para ver a diversidade de células que ele vem apresentar. O tecido conjuntivo frouxo, que é uma divisão do tecido conjuntivo, ele é formado por vários tipos celulares, 3 tipos de fibras e matriz, tá? E quais dessas fibras? São 3 fibras básicas: colágeno, elástica e reticular. As fibras colágeno conferem resistência, são fibras bem resistentes, elas vão se distender pouco quando tensionadas. Então, ela é importante na questão da pele, para manter aquela pele viva, saudável, resistente. Você percebe a pele de um bebê, compara a pele de um bebê com a pele de uma pessoa bem idosa. Então você percebe que aquela pele do bebê ela é bem mais tem uma tensão maior, parece que está mais segura do que aquela pele de uma pessoa bem idosa, que parece ser bem fininha. E isso é de acordo com a fibrocolágeno, tá? A fibrocolágeno confere essa resistência necessária ao tecido. Temos as fibras elásticas. Enquanto a fibrocolágeno confere resistência, a fibra elástica vai conferir essa elasticidade necessária. E juntamente com a fibra reticular, que forma um trançado que liga fortemente esse tecido, você pode tensionar, você pode torcer a sua pele, pode puxar a sua pele que ela não venha rasgar, não venha descolar, tá? E algumas células são importantes nesse tecido conjuntivo, 4 principais. Temos os fibroblastos, que vão sintetizar essas fibras, temos os macrófagos, que atuam na questão da defesa,
Temos as células mesenquimatosas, são células que apresentam uma grande capacidade de divisão, tá? E permitem então a regeneração desse tecido. E temos os plasmócitos que atuam na produção dos anticorpos, tá? Então temos essas principais células no tecido conjuntivo frouxo e também essas questões das fibras. Estudem essas fibras, lembrem sempre delas porque elas acabam sempre caindo em questão de prova. Tecido conjuntivo denso, isso é bem tranquilo de a gente entender porque só são duas divisões. Ele pode ser um tecido denso não modelado ou então um tecido denso modelado. O tecido denso não modelado, essas fibras não apresentam uma disposição única, então elas formam várias redes e vai conferir resistência e elasticidade. Tá? Elas formam cápsulas que envolvem diversos órgãos internos e também estão presentes na derme. Então, confere essa resistência e elasticidade necessária à pele. E temos o tecido denso modelado, que confere resistência à tensão. No caso, ela vai estar presente nos tendões que atuam unindo o músculo ao osso. Então, por que é importante ela ser resistente resistente à tensão? Porque a função do tendão é justamente puxar, tracionar a estrutura óssea. Então, quando você contrai o bíceps, por exemplo, você puxa para perto duas estruturas ósseas, você puxa o rádio e a una. Então o tendão ele atua fixando a musculatura no osso, na estrutura óssea e trazendo essa estrutura óssea para perto. Então por isso que ele tem que ser orientado em apenas uma única direção para justamente realizar essa função de tração, de conseguir trazer para perto de si uma estrutura óssea que acaba sendo pesada propriamente, né? Então é necessário muita força para que ocorra esse movimento. O tecido adiposo, conjuntivo adiposo, tecido extremamente importante, atua como uma reserva de energia no longo prazo. Então, quando você armazena mais energia do que você é capaz de consumir, então você acaba armazenando principalmente na forma de gordura no longo prazo. E o interessante do tecido conjuntivo adiposo é que ele não se multiplica com o tempo. Tá? O que acontece é que ele aumenta, as células aumentam de tamanho, ele apresenta um grande vacúolo central para permitir o estoque de gordura. Então você vai comendo esse vacúolo, ele vai aumentando de tamanho, tá? Ele atua como uma reserva de energia, como eu falei, mas também vai atuar como um isolante térmico. A gente percebe a importância desse isolante térmico, principalmente em mamíferos aquáticos. As baleias, por exemplo, elas passam, se alimentam durante o verão nas regiões polares e vêm se reproduzir em águas mais quentes no período de inverno, no caso, águas mais quentes proporcionais à região polar, elas vêm se reproduzindo nessas regiões mais quentes justamente porque o filhote não apresenta essa camada de gordura, já não nasce com essa camada de gordura desenvolvida para sobreviver àquela água extremamente fria das regiões polares, tá? Tem uma atividade hormonal no tecido conjuntivo adiposo. No caso, temos dois hormônios importantes, que é o estrogênio, o estrógeno e a leptina. A leptina é o hormônio da fome. Ele é liberado e atua diretamente no hipotálamo, no centro da fome, que vai atuar na regulação da ingestão do alimento. E temos o estrógeno, que é um hormônio feminino extremamente importante. Vai estar relacionado à questão do acúmulo de gordura em determinadas regiões do corpo, formando então aquele corpo da mulher que é naturalmente diferente do corpo do homem. Isso por questão hormonal, são hormônios diferentes formando então estruturas características de determinado gênero, ok? E para terminar, a gente vai falar sobre o tecido conjuntivo sanguíneo. Tá? Então, o tecido conjuntivo sanguíneo extremamente importante pode ser dividido em plasma, plaquetas, glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. O plasma é a parte líquida, a parte amorfa, temos ali alguns sais, algumas proteínas e água dissolvidos. Tá? No caso, as proteínas e os sais dissolvidos em água. Temos os glóbulos vermelhos, também chamados de hemácias ou então de eritrócitos, que atuam na condução dos gases respiratórios, no caso o oxigênio e parte do gás carbônico. Por que parte do gás carbônico? Porque a maior parte do gás carbônico é conduzida na forma de bicarbonato, tá? Não é conduzida nas células, juntamente com a célula, na célula sanguínea. Ele é conduzido na forma de bicarbonato e então quando chega ao pulmão ocorre
uma reação química transformando novamente em dióxido de carbono, tá? Temos então as plaquetas que atuam no processo de coagulação sanguínea, juntamente com a cascata de coagulação, são inúmeros processos relacionados à questão da coagulação sanguínea, e temos também os glóbulos brancos. Quando você vai lá, faz o exame de sangue, tem lá o leucograma, tem lá os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos. Cada um ele vem quantificado, só que a gente acaba não sabendo a função de cada um, né? Então, o neutrófilo, ele atua na infecção bacteriana. Caso o seu corpo esteja reagindo a uma infecção bacteriana, quando você fizer o exame de sangue, ele vai acusar um número de neutrófilos elevado. Eosinófilo vai estar relacionado à infecção parasitária. Então, caso você esteja reagindo a um parasita, vai apresentar um número de eosinófilos mais elevado. Basófilos vai estar mediando a inflamação pela liberação de histamina e de outros mediadores. Os linfócitos são divididos em dois. Temos os linfócitos B, que atuam na produção dos anticorpos e também na questão das células de memória. E temos os linfócitos T, que atuam diretamente na destruição de células infectadas por vírus. E temos por último os monócitos, que vão se diferenciar que se diferenciam em macrófagos e realizam um processo de fagocitose, tá? Então são células extremamente importantes, células específicas para cada processo de defesa do nosso corpo. Como eu falei com vocês, a gente não vai abordar nessa aula sobre tecido cartilaginoso e tecido ósseo, porque abordamos quando falamos sobre sistema locomotor. Qualquer dúvida, sinaliza para mim que eu respondo para vocês depois, tá ok? Tchau, tchau, abraço.